Olá, meus queridos, a graça e a paz a todos. Eu sou o pastor Antônio da Costa Júnior e hoje vou falar sobre este livro aqui, uma igreja chamada Tove, um alerta. Muito bem, Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui no canal da Escola Apologética. Eu gostaria de destacar esse livro aqui, está sendo muito falado ultimamente, uma igreja chamada Tove. É uma formação de uma cultura de bondade que reside a abusos, ou que resiste a abusos de poder e promove cura. Tove em hebraico é bondade. E os autores deste livro tratam sobre algumas questões de algumas igrejas hoje, né, falando de forma muito geral, com relação a essa cultura do abuso. Pastores narcisistas, né, líderes que querem dominar o rebanho. Tem algumas coisas positivas neste livro, mas também tem algumas coisas negativas. Eu vou falar apenas de algumas coisas positivas, mas eu quero que você continue assistindo até o final. Para você, eu vou colocar também aqui um vídeo de uma youtuber que explica muito melhor do que eu a questão dos aspectos negativos no site, no canal Fé e Tulipas. Vale muito a pena você acessar e você também se inscrever neste canal. Bem, uma igreja chamada Tove. A proposta do livro é bastante interessante, tem despertado aí, né, a curiosidade de algumas pessoas e também alguns líderes têm adotado. O sumário trata de duas partes. A primeira parte do livro fala sobre a formação e a deformação da cultura de uma igreja. Tem 4 capítulos. Primeiro é Toda Igreja é uma Cultura. Segundo, primeiros sinais de alerta de uma cultura tóxica. Terceiro, como culturas tóxicas reagem a críticas. E quarto lugar, narrativas falsas. A segunda parte do livro fala sobre o círculo de Tove, o círculo de bondade. A formação de uma cultura de bondade. Capítulo 5, capítulo 6, a igreja Tove cultivam empatia. Capítulo 7, a igreja Tove cultivam graça. Capítulo 8, igrejas Tove cultivam priorização de pessoas. Capítulo 9, igrejas Tove cultivam veracidade. Capítulo 10, igrejas Tove cultivam justiça. Capítulo 11, igrejas Tove cultivam serviço. E termina no capítulo 12, igrejas Tove cultivam semelhança a Cristo. Bem, um dos capítulos que eu achei bastante interessante a nível de pensamento, da gente refletir e também da gente parar para pensar sobre a questão da liderança hoje em dia em muitas igrejas. Tem muitas lideranças, muitos pastores, apóstolos, ministros, pregadores, supostos profetas que têm arrogado para si uma arrogância tão grande com relação ao domínio da igreja, o domínio do povo, que beira ao fanatismo, e muitos aí estão pregando heresias destruidoras. Nesse aspecto, esse capítulo 2 aqui é interessante, porque fala sobre os primeiros sinais de alerta de uma cultura tóxica. O primeiro sinal que ele vai falar é justamente sobre a questão do narcisismo. Igrejas narcisistas ou líderes narcisistas tendem a contaminar o rebanho e tendem a colocar-se no pedestal como se fossem até semideuses. Isso aqui é bastante interessante. Ele continua falando, o segundo ponto que ele vai tratar é o poder também da intimidação, ou seja, líderes tóxicos, eles intimidam o rebanho. Muitas vezes o rebanho está ali não para obedecer a Deus, mas estão sujeitas às ordenanças, né, e às imposições de líderes narcisistas. E aí ele continua neste capítulo, para mim é o melhor capítulo do livro, fala sobre 8 fases da cultura do poder de intimidação. Primeiro, começa quando poder e autoridade são conferidos a um indivíduo. Esse é o grande problema de pastores donos de igrejas, né, apóstolos donos de igrejas, bispos, né, ou profetas de igrejas. Isso é terrível. Segundo, o padrão ouro passa a ser a aprovação do pastor. Em outras palavras, não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia manda, não é o que a Bíblia ordena, é a palavra do pastor que vale, muitas vezes, em alguns contextos, muito mais do que a palavra de Deus. Terceiro, aqueles que são aprovados pelo pastor autocrata adquirem mais prestígio. Em outras palavras, quanto mais babão, quanto mais sujeito às ordenanças e intempéries do pastor, do líder, essas pessoas começam a ganhar privilégios, prestígio e até mesmo cargos. Quarto lugar, o poder de uma espada de 2 gumes, ou seja, o poder da
a aprovação da capacidade de aumentar o prestígio, também tem outro lado, o poder de desaprovar e de diminuir o prestígio. Líderes autocratas empunham uma espada de 2 gumes. Isso é bastante real. Quinto lugar, a cultura de poder se transforma em uma cultura de medo. Ou seja, as pessoas começam a servir não por amor, não por gratidão, não por devoção a Deus, mas muitas vezes com medo, subjugados, com medo de um castigo, com medo da reprovação do líder, e vivem essa cultura do medo. E isso é angustiante e doentio. Sexto lugar, julgamentos e decisões acontecem por trás de um véu de segredo, né? Isso aqui, né? Vamos manter segredo. Isso aqui é o nosso alvo. Isso aqui foi aquilo que Deus me deu para compartilhar somente com vocês. Então essa cultura do segredo, muitas vezes, por trás disso está apenas um líder narcisista que quer dominar o rebanho. Sétimo lugar, por trás do véu de sigilo, um medo constante de perder prestígio e ficar à espreita. Geralmente, quem começa a desconfiar, quem começa a desobedecer, quem começa a questionar o líder, ele é tido como rebelde e muitas vezes é tirado da igreja, muitas vezes é tirado do cargo e muitas vezes os próprios membros são proibidos de falar com essa pessoa. Isso tudo é fruto de uma liderança narcisista. Tenha muito cuidado com isso. Isso aqui são aspectos positivos que o livro trata. Tem algumas outras coisas também, mas eu creio que isso aqui é o suficiente para você entender. Claro, é que eu estou dizendo aqui, tudo que a gente lê, nós temos que ter o discernimento e procurar, ver aquilo que realmente é bíblico, aquilo que realmente acontece, ou que aquilo que distorce a verdade do Evangelho, distorce a questão da autoridade bíblica, distorce a questão do serviço a Cristo. E aí, continue assistindo, que eu quero passar para vocês agora um vídeo bastante interessante e esclarecedor sobre este livro, muitos aspectos também negativos que eu, como líder, recomendo que você assista e você deve também compartilhar com os líderes da sua igreja, pastores, presbíteros, diáconos, irmãos em Cristo, para que eles também entendam que nem sempre aquilo que é muito vendido, muito popularizado, muito celebrado, de fato é 100% bíblico. Okay? Fica aqui a nossa dica. Se você quiser e puder, se inscreva no nosso canal também da Escola Apologética. Sempre estaremos trazendo artigos, reflexões, pregações, ministrações, estudos dentro da perspectiva bíblica, histórica e teológica. Também assista agora esse vídeo de Fé e Tulipas. Se inscreva também no seu canal. No final, deixe o seu comentário. O que é que você acha sobre isso? Qual é a sua opinião? Você concorda, discorda? Enfim, aqui é livre para você comentar o que você quiser. E até breve, se Deus assim nos permitir. Chegamos em um tempo cultural que vive uma sopa de ideologias misturadas. Feminismo, humanismo, psicologia e a idolatria do terapêutico. Sim, você e eu já vimos aonde isso leva no mundo afora. Mas e quando essas coisas entram na igreja? E veja, eu não estou falando de tentações que cristãos individualmente sofrem, mas de igrejas locais, membros, lideranças, pastores. O que acontece quando Satanás tenta colocar tensão de ideologias misturadas dentro da igreja local? E muitas vezes até usa livros de pastores sem compromisso com fidelidade bíblica para causar o estrago. Autores que estão mais em sintonia com os progressistas pós-modernos do que com o Senhor Jesus e a sua palavra inerrante. E no vídeo de hoje nós vamos falar de forma específica como que os livros como Uma Igreja Chamada Tove, de Scott McKnight e Laura Barringer, têm sabotado igrejas locais até ao redor do Brasil. E primeiramente, eu quero deixar claro que nós vamos fazer uma análise aprofundada em alguns temas muito relevantes de hoje em dia. Então assista esse vídeo até o fim para que você possa entender a completa seriedade desse tópico e entender o argumento também. E eu espero que até o fim desse vídeo você possa aprender como se equipar contra esse tipo de sabotagem. Se você é um cristão bíblico, você sabe que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, a Bíblia, que é inerrante e infalível. E Paulo, no livro de Atos, por exemplo, elogiou o povo de Bereia, que analisava tudo o que ele dizia. Ou seja, sempre que Paulo falava algo, essas pessoas comparavam com as Escrituras. E isso é algo que nós temos que fazer com aquilo que nós ouvimos, lemos, assistimos e também cultivar um olhar bíblico sobre o que acontece ao nosso redor.
Infelizmente, muitas pessoas não têm sido bereanas em relação a livros que tratam de temas delicados porque estão caindo na sabotagem emocional de autores heréticos. Ah, eu usei a palavra com H. Será que eu posso? Você vai entender. O livro Uma Igreja Chamada Tove busca expor pastores que, segundo os autores, são responsáveis por casos de abuso de autoridade dentro de igrejas locais e tenta propor o que seria uma igreja não tóxica. E antes de chegar nos problemas do livro em si, nós precisamos entender quem é o autor principal, Scott McKnight. Vamos lá. Scott é casado com uma psicóloga, Kristen, e foi professor de Novo Testamento no Northern Seminary nos Estados Unidos, um seminário abertamente feminista e não inerrantista, com cursos especializados em feminismo. E McKnight já escreveu bastante em artigos e livros mostrando que não acredita na inerrância da Bíblia. E isso porque ele acha que a Bíblia erra em questões científicas e históricas, claramente comprometendo a sua doutrina bíblica. E juntamente com a negação da inerrância, McKnight segue uma visão problemática acerca do evangelho e da expiação. Sobre isso, o pastor Greg Gilbert fez uma forte crítica na conferência Together for the Gospel, T4G, juntamente com John Piper, Albert Mohler e outros, sobre os problemas da visão dele. E outro aspecto preocupante de Scott McKnight é o seu envolvimento com o movimento da igreja emergente, um movimento que começou ali por volta dos anos 2000 e agiu como um liberalismo, progressismo light. E muitos dos líderes deste movimento viraram apóstatas, como Rob Bell e Brian McLaurin. Esse movimento ficou conhecido por comprometer verdades bíblicas fundamentais em nome de uma relevância cultural, sucumbindo ao relativismo moral e negando a autoridade das escrituras. Agora, quais são visões específicas ideológicas de Scott McKnight? McKnight é abertamente um igualitarista, que é um termo diferente para feminista. E vai mais longe porque ele critica a visão bíblica de complementarismo. Se você não é familiarizado com este termo em si, eu vou resumir brevemente. Por volta da década de 90 e no início dos anos 2000, John Piper, Wayne Grudem, Mary Kassian e outros perceberam o feminismo entrando dentro das igrejas evangélicas sob o título de igualitarismo. E então, cientes da necessidade de um retorno à fidelidade bíblica, fundaram o Conselho de Masculinidade e Feminilidade Bíblicos, como uma resposta cristã ao feminismo que estava entrando nas igrejas. E eu estava conversando com a Mary Kassian na semana passada, e ela contou que foi em uma reunião especial que conversaram sobre o nome complementarismo, que mostrava claramente que homens e mulheres são iguais em valor e dignidade, mas com papéis diferentes. Homens e mulheres se complementam, mas são diferentes. E esse é o desígnio criado por Deus. Mas Scott McKnight nega isso. Ele abraça uma visão abertamente feminista e igualitarista, se associando publicamente com feministas cristãs como Beth Ellison Park e Kristen Corbett Dubes. E ele também acusa aqueles de buscarem uma visão bíblica de estarem tentando encontrar formas de cometer abuso de poder. E logo mais nós vamos ver como que ele trouxe essa ideia para dentro desse livro. E para você entender um pouco da visão dele, escrevendo uma crítica a Joe Rigney, que foi presidente do Bethlehem College, apontado por John Piper, Scott McKnight diz que isso é homens evangélicos brancos suprimindo sentimentos, exagerando a racionalidade e combinando tudo isso na ascensão do evangelicalismo branco masculinista. E em um texto criticando John Piper por falar sobre as diferenças de papéis entre homem e mulher, McKnight diz: se mais complementaristas se levantassem e criticassem Piper e o seu tipo de interpretações, estaríamos todos melhores. E logo no parágrafo seguinte, ele escreve que ele não é um complementarista. Em 2015, ele se dizia um mutualista, mas hoje ele já abraçou o igualitarismo. Então você conseguiu ver como que ele tem uma visão woke, progressista e feminista. Mas tem mais. Além disso, Scott McKnight defende uma posição confusa sobre sexualidade. Por exemplo, ele escreveu um artigo criticando a Declaração de Nashville. Essa declaração foi escrita em 2017 para ajudar cristãos bíblicos a terem clareza sobre temas relacionados à sexualidade.
especialmente considerando as ideologias que estavam crescendo a partir daquele momento. Foi assinada por John Piper, Rosaria Butterfield, Albert Mohler, Nancy DeMoss, John MacArthur, R.C. Sproul, Heath Lambert e vários outros. Mas Scot McKnight não concordou, dizendo que não era pastoral. Suas razões de crítica são preocupantes em vários níveis, mas especialmente quando ele diz que a declaração não iria ajudá-lo a ministrar para pessoas LGBT. Ele não esconde as suas posições woke, progressistas e feministas. Agora, o que esperar de um livro escrito por alguém com essas posições, além de ir contra a inerrância da Bíblia? Ou seja, ele acredita que a Bíblia tem erros. Então agora vamos falar de uma forma mais específica sobre o livro Uma Igreja Chamada Tove, que Scott escreveu junto com sua filha Laura, onde eles buscavam elaborar o que seria uma boa igreja. E Tove significa bom em hebraico. E a conclusão deles é que uma igreja Tove seria um ambiente não tóxico. E o que acontece é que a definição de boa para ele vem de conceitos humanistas e não das escrituras. Um dos pontos para se estar alerta são termos deliberadamente escolhidos. Palavras como toxicidade, narcisismo, empatia, palavras que são oriundas da psicologia humanista. Você já deve ter percebido como dizer que algo é tóxico está na moda hoje em dia. Mas por quê? Porque essa definição é ampla o suficiente para se esconder debaixo de uma ambiguidade e um relativismo para validar sentimentos individuais. Se eu acho que uma pregação foi muito confrontadora, o pastor é tóxico. Se uma mulher sábia buscou conversar com uma irmã sobre roupas indecentes, ela é tóxica. Se uma igreja aplica disciplina eclesiástica, é tóxica. Se alguém está obstinado em pecado e foi confrontado, a liderança é tóxica. Termos ambíguos e frágeis são o primeiro passo de uma sabotagem emocional. E além dessas coisas, os autores abraçam um feminismo ao defenderem uma espécie de inimizade entre homens e mulheres. E isso bem num padrão marxista de luta de classes mais aplicada a homens e mulheres. E para continuar essa analogia, eles tratam o complementarismo bíblico como se fosse o que o capitalismo é para a visão marxista. Como se acreditar que homens e mulheres são iguais em valor e dignidade, mas diferentes em funções e papéis, fosse de alguma forma abusivo. E pior, agem como se o feminismo fosse a resposta aos abusos. E eles fazem isso ao tentar negar os conceitos de autoridade que existem. Uma vez que eles negam os escritos de Paulo sobre a submissão da esposa ao seu marido, logo eles querem aplicar todo esse ensino dizendo que pastores não podem exercer autoridade sobre as suas ovelhas. Então, por causa deste feminismo que eles trazem, eles aplicam isso estragando igrejas, criando pastores travados que não têm autoridade real e, consequentemente, não conseguem proteger as suas ovelhas de lobos. Mas para expandir um pouco mais sobre isso, qual é o problema de incentivar essa ideia antibíblica de igualitarismo? Primeiro, porque é contrário ao padrão criado por Deus e ensinado pelo Senhor Jesus e aplicado pelos apóstolos. Segundo, de uma forma bem prática, cria homens frouxos, lideranças vendidas, membros obstinados, famílias desajustadas e um ambiente de tensão onde todos têm medo de terem falado ou feito algo que pode ser considerado tóxico. E chega ao ponto, por exemplo, como acontece no livro Uma Igreja Chamada Tove, em que os autores pontuam John Piper como sendo um racista porque ele escreveu um livro com biografias de homens da história da igreja e, segundo McKnight, todos são homens e brancos. Mas, ironicamente, o primeiro capítulo é sobre Agostinho. E outro problema é que o feminismo dos autores abre um precedente de acolher qualquer acusação sem se importar com provas e com a verdade, acusando pessoas que querem averiguar os fatos de serem tóxicas. E uma coisa que outras pessoas já pontuaram sobre o livro: não aborda falsas acusações, o perigo de ver abuso onde não tem, ou o perigo de tirar conclusões sem evidência. Isso é um exemplo clássico de pessoas que não têm compromisso com a fidelidade bíblica, apenas com ser politicamente correto aos olhos do mundo. E como consequência se torna uma tentativa de travar pastores fiéis e comprometidos com o evangelho.
E no momento que eles trazem o feminismo para dentro da igreja, acabam promovendo uma mentalidade de comunismo dentro da igreja, que é o igualitarismo radical, onde todas as pessoas são iguais e não há uma voz de autoridade. E assim os pastores ficam reféns das manipulações emocionais de outras pessoas e acabam abrindo mão da autoridade da escritura dentro da igreja, porque estarão mais preocupados com as chantagens emocionais que estão acontecendo do que com a fidelidade à palavra de Deus. Então, cuidado com esse tipo de abordagem que nasce a partir de uma negação da inerrância da palavra de Deus e acaba por tentar aplicar o feminismo, que se torna um tipo de comunismo dentro da igreja. E outro grande problema da abordagem dos autores é que eles usam o conceito secular de empatia como a bússola suprema. Na segunda parte do livro, eles listam o que faz uma igreja ser boa. E a primeira coisa que eles colocaram da lista é empatia. E ser parecida com Cristo é só em último lugar. E você pode estar se perguntando, qual é o problema da empatia? Joe Riggedy, em seu artigo espetacular, O Sedutor Pecado da Empatia, do Ministério Desiring God, mostra um demônio escrevendo cartas para outro, mostrando a tentação da empatia. Na carta, um demônio diz que a empatia é a falsificação da virtude da compaixão que foi concedida por Deus. E define melhor dizendo, a compaixão só sofre com a outra pessoa. A empatia sofre nelas. É uma imersão total na dor, tristeza e sofrimento dos aflitos. A empatia ensina pessoas a se entregarem completamente aos seus sentimentos e emoções, esperando que outras pessoas mergulhem no seu sentimento. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E o que a Bíblia diz sobre tudo isso? 1 Coríntios 12:26 diz, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. E Romanos 12:15 diz, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E perceba aqui que muitas pessoas erroneamente usam a palavra empatia como se fosse um sinônimo de compaixão, como se fosse apenas um compartilhar das emoções e ter misericórdia de outras pessoas. Mas a questão é que o conceito moderno de empatia vai muito além de um compartilhamento inocente de emoções, adentrando em uma completa rendição às emoções. E por isso que a palavra de Deus nos ensina a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. Nós sofremos com alguém, não sofremos em alguém. A compaixão sofre com, a empatia sofre em. E ainda força outras pessoas a validarem e afirmarem os seus sentimentos, não importando se eles realmente sejam válidos, corretos e sóbrios. E, consequentemente, todos se afogam juntos. Riggedy ainda mostra que a empatia sem filtro coloca o sentimento das pessoas no banco do motorista. Depois, a empatia se torna uma chantagem emocional que leva à covardia. O exemplo que ele dá é o de Arão, em Êxodo 32, quando Moisés e Josué sobem ao Monte Sinai e ficam lá por tanto tempo que as pessoas acham que Moisés morreu. E por meio de uma chantagem emocional, Arão se deixa levar e constrói um bezerro de ouro para o povo. Arão temeu mais o povo do que a Deus. Se fosse hoje em dia, nós podemos dizer que Arão teve medo de ser chamado de tóxico por aqueles que estavam já dispostos a abrir mão do Deus de Israel. A chantagem e a sabotagem emocional destroem lideranças. E é por isso que pastores fiéis à Bíblia precisam se levantar e saber como lidar com essas coisas. Joe Riggedy, no seu livro Leadership and Emotional Sabotage, Liderança e Chantagem Emocional, ensina passos práticos para líderes cultivarem nessa era pós-moderna que nós vivemos. E primeiro, precisam assumir a responsabilidade sobre si mesmos, sobre suas emoções e suas ações.
Segundo, precisam reconhecer as suas tendências pessoais que os fazem andar como se estivessem pisando em ovos. Quais tópicos você evita entrar? Quais pessoas você mais tem medo de ofender? Compare essas suas tendências com a palavra de Deus. O que ofende a Deus? O que a Bíblia define como pecado? Rigney diz algo muito impactante e necessário quando ele diz: o mundo frequentemente tenta cooptar os padrões de Deus, maximizando suas próprias ofensas com alguns pecados, enquanto ignoram completamente outros. Exige um esforço espiritual para resistir a adotar este padrão seletivo e mundano. Requer que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Então, aprenda a desenvolver uma tolerância para dores emocionais e estresse. Arão não conseguiu suportar as tensões que estavam acontecendo e por isso ele sucumbiu aos desejos idólatras do povo. Saul temeu o povo e por isso não fez o que Deus ordenou que ele fizesse. E depois, pastores fiéis precisam estar dispostos a serem chamados de várias coisas, inclusive os nomes feios. Mas tenha certeza de que todas essas acusações sejam falsas. Não se entregue a elas e esteja firme na verdade. Quando você for acusado de algo, responda de uma maneira parecida com a de Cristo. Jesus foi falsamente acusado pelos fariseus, mas mesmo assim permaneceu firme na verdade, sabendo quem ele era. E a última dica que o Rigney dá é: fundamente toda a sua resistência à sabotagem em um sincero e honesto desejo de agradar a Deus. Hoje, mais do que nunca, líderes e membros de igrejas precisam estar equipados contra sabotagens sutis que acontecem com uma roupagem de suposta piedade, quando, na verdade, são ideologias feministas e progressistas mascaradas de uma forma para sabotar igrejas locais. Membros precisam estar em constante oração por seus pastores, sabendo que eles são as pessoas apontadas por Deus para zelar por elas, como Hebreus 13:17 mostra. E os pastores devem olhar para as Escrituras, porque nelas está a resposta para a liderança, não em livros e autores que já abriram mão da fidelidade bíblica. E nesta era de idolatria ao terapêutico, cristãos precisam voltar para a suficiência das Escrituras, não caindo em chantagens e sabotagens emocionais. E é muito fácil perceber como os vários conceitos ambíguos da psicologia humanista têm se infiltrado nas igrejas e causado muito dano. Então, se você quiser entender uma resposta clara e bíblica de como cristãos devem pensar acerca da psicologia, clica nesse vídeo aqui e não se esquece de compartilhar esse vídeo que você acabou de assistir com a liderança da sua igreja, porque nós precisamos fortalecer igrejas locais para que sejam firmes e abalizadas no Evangelho. Não esquece de dar o seu like e o seu comentário, de se inscrever e, com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.